Boa noite, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos mais uma noite, mais uma segunda-feira que a gente se reúne para nos aproximarmos aí um pouquinho de Jesus, do Evangelho, para ouvirmos uma mensagem do Evangelho de Jesus, para nos fortalecer. Antes da gente iniciar, eu gostaria só de pedir para que silenciem, por favor, os celulares, tá? Só para a gente não... para que eles não toquem na hora que a gente estiver concentrado. Agradeço a presença de todos. Que bom que estamos aqui reunidos para juntos buscarmos um pouco mais de entendimento, né? Eu vou ler uma mensagem para a gente iniciar do livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem número 51, socorre a ti mesmo. O versículo é o versículo 35 do capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. E Emmanuel nos traz as reflexões. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez, entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia, contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia não os sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto livra o fígado dos excessos em que te comrazes. Remove os perigos da uremia, contudo não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. As reflexões para todos nós serão trazidas na sequência. Então vamos, meus irmãos, sentindo aí próximo de nós os nossos amigos espirituais, os nossos anjos guardiões, nos aproximando e trazendo para o nosso pensamento, para o nosso coração, o nosso querido Mestre Jesus, que nos envolve nesse momento com a sua paz, com o seu amor, que nos ampara, que nos sustenta em nossas caminhadas, e unidos em pensamento, em sentimento, vamos agradecendo pelo dia de hoje,
por tudo que nos foi concedido, viver, compartilhar neste dia. Agradecemos pela oportunidade que nos é dada a todo instante de caminharmos com mais segurança, buscando sempre os exemplos, os ensinamentos que Jesus nos deixou, tanto nos exemplificou quando aqui esteve conosco e ainda está aqui conosco. Então, que possamos buscá-lo em todos os momentos de nossas vidas e que agora, unidos aqui, possamos agradecer, sentir-lhe a presença, o seu envolvimento, para que o Evangelho que nos será trazido se faça em nossos corações morada, em nossa mente, para que quando daqui sairmos, nós possamos buscar novos rumos, novos caminhos, mais acertados, melhores para nós e para aqueles que conosco compartilham a jornada. Obrigado, Senhor, por aqui estarmos. Obrigado, Senhor, por aqui estar conosco. Que possamos ter uma abençoada noite diante de Ti, junto de Ti. Que assim seja. Nessa noite nós temos a alegria de receber o nosso querido amigo, que poderia ser apresentado de muitas maneiras, mas todos nós já o conhecemos, já faz parte aqui da nossa casa, já é um trabalhador da nossa casa, dispensa apresentação, mas podemos dizer que é um amigo, um trabalhador, um espírita dedicado, muito esforçado, que muito tem nos auxiliado aqui na casa com suas orientações, com as suas palavras, com a sua amizade, com a sua presença. Então, muito obrigada por mais esta noite. E ele traz para nós um tema que eu acho que todos nós necessitamos, que é o remédio para as nossas dores, para as nossas dificuldades. Ele vai nos falar sobre a farmácia de Jesus. Então vamos ouvi-lo. Vamos ouvir. Obrigado. Gratidão. Irmãs e irmãos queridos, amados, é verdade, eu me considero com muita honra um trabalhador desta casa. A diferença entre os demais trabalhadores e a minha pessoa está no fato de que não posso estar todas as semanas fisicamente aqui, mas raras as segundas-feiras cujos estudos eu não acompanho online posteriormente, porque também lá em Oswaldo Cruz temos atividade na segunda à noite. Portanto, estamos sempre juntos, mesmo porque para o amor não há tempo, distância, obstáculo ou morte. E aqui estamos. Jesus está, é possível senti-lo, Deus está, a espiritualidade está. E estudemos um pouco. O Evangelho é, sem contestação, a farmácia de Jesus. É possível estudar Jesus e o Evangelho sob infinitos ângulos. Se considerarmos que Ele é o construtor do planeta,
o administrador do planeta, poderíamos estudar a figura do mestre como um químico, um físico, um geômetra, um matemático, um astrofísico, um biólogo, um arquiteto, um engenheiro, um psicólogo, um médico. Sem esquecermos a sua condição de administrador de empresas. A terra é para ele uma empresa. E ele, expert, quer que a sua empresa progrida e dê lucros. E nós somos o seu maior investimento nesta empresa. Uma visão rápida e naturalmente limitada do mestre, que é pedagogo também e farmacêutico. E tudo mais que nós desejarmos atribuir a ele ou perceber nele. Quando elas chegam, aborrecem, perturbam o apetite, o sono. Quando elas chegam, causam irritação, azedume, raiva, mau humor, acidez, cólera. Quando elas chegam, provocam estresse, ansiedade, medo, pânico, desespero, aflições diversas, inumeráveis aflições. Elas chegam e causam isto tudo, mas elas são necessárias. Pior do que o surgimento delas é elas nunca aparecerem, porque sem elas a nossa vida periclitaria ainda mais. Talvez, na expressão usual, morrêssemos antes do tempo. Mas quem são elas? As dores físicas. Comecemos as nossas reflexões pela mudança do nosso olhar em relação às dores físicas. Só um exemplo. Se não sentíssemos dor, talvez morrêssemos queimados ao colocar, no exemplo que estamos dando, a mão numa chapa quente. A dor física, em que pese desagradável no primeiro momento, ela é boa, é necessária. Porque o nosso corpo funciona também como um painel inteligente, sensível, que nos adverte, que nos alerta, que nos chama a atenção para alguma coisa que não está bem. Nos carros mais modernos, os painéis oferecem 1000 possibilidades de percepção de falhas, defeitos elétricos, mecânicos, porta aberta, enfim, uma infinidade. É ruim? São ruins estes sinais? Não agradecemos a estes sinais? Não são eles que nos levam a parar o veículo antes de um acidente? Não são eles que nos previnem
de males maiores? Conhecemos alguém que diante de um painel que se acende ou sinaliza alguma coisa, conhece alguém que quebra o painel, culpando-o pelo sinal que ele está emitindo? Quando a dor física chega, nós fazemos aquilo que poderíamos ter feito antes e não fizemos: a medicina preventiva. Não prevenimos, agora teremos que correr atrás do que for possível para o processo curativo. E procuramos o médico. E submetemos-nos à parafernália de exames, e com os diagnósticos, as análises, enfim, tudo isto que nós sabemos de sobejo, o médico prescreve a medicação, submetemos-nos a ela, os sinais e sintomas vão cedendo, o reequilíbrio orgânico vai voltando com ele a tranquilidade comprometida, a perturbação, a moléstia, e ficamos felizes por um tempo, até que novos sinais e novos sintomas apareçam neste ciclo quase sem fim. Então nós estamos mais do que informados, já conscientizados da necessidade de cuidarmos de nossa máquina. Cuidamos de um microfone, de um liquidificador, cuidamos de um celular, consertamos o que é possível, substituímos as peças que são possíveis de substituir, fazemos próteses no corpo, transplantes, está tudo certo. Mas quem tem algum contato com o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos, item 11, lá está o comando: cuidar do corpo e do espírito. Cuidar do corpo e do espírito. O cristão, de um modo geral, entre eles, os cristãos, nós, os espíritas ou os simpatizantes, fazemos bem em cuidar do corpo e vamos valorizar os verbos. Fazemos bem em alimentar o corpo, em dessedentar o corpo, em proteger o corpo, agasalhar o corpo, asepsiar o corpo, higienizar o corpo e todas as providências que pudermos fazer em favor do cosmo orgânico. Mas espera-se dos cristãos e espera-se dos espíritas em particular, que estão informados da imortalidade da alma, que estão conscientes da lei de justiça, que estão conscientes da lei de causa e efeito. Nós, os espíritas, que estamos cientes da reencarnação, de que colheremos fatalmente o que semearmos, não podemos nos satisfazer, darmos-nos por satisfeitos em atender somente às necessidades orgânicas. Precisamos cuidar do espírito. Lembram? Pedi para que registrassem o verbo. Por que então
não alimentarmos o Espírito? Por que não dessedentar o Espírito? Por que não proteger o Espírito? Por que não asepsiar o Espírito? Por que não agasalhar o Espírito? Por que não criar escudos para o Espírito? Expressão do apóstolo Paulo, escudo, que protege o tórax, região vital, para o combate. Por que não criarmos um capacete para o Espírito? Ainda expressão do apóstolo Paulo. Quantos acidentes graves são prevenidos com o uso do capacete? E se a alma estiver com o seu capacete espiritual, ela também vai prevenir, remediar, evitar ou enfrentar melhor os problemas, as dificuldades. Os médicos fazem seus diagnósticos e nós precisamos aprender a fazer de nós mesmos diagnósticos espirituais que nos levem a perceber quais as nossas moléstias emocionais, quais as nossas moléstias espirituais. Deus é a saúde perfeita. Deus nunca adoeceu. Deus não adoece. Deus nunca adoecerá. Porque se Deus adoecesse, admitindo-se esta possibilidade, o universo adoeceria com ele. E se a doença orgânica nos mata, se Deus adoecesse, talvez o universo morresse com o próprio Deus, ou ficasse com desequilíbrios eternos. Depois de Deus, o ser mais saudável de que temos notícia é nosso Senhor Jesus Cristo. E posso afirmar, sem conhecê-lo na intimidade, ele não adoece mais. Jesus nunca mais adoecerá. Do ponto de vista espiritual. E não fosse a crucificação, se dependesse de alguma enfermidade orgânica para que o Cristo fosse desalojado do corpo, entre aspas, morrendo, o Cristo nunca morreria. Pela ascendência sobre o cosmo orgânico, pelo domínio, a sua saúde emocional, a sua saúde espiritual, para ter-me aquele momento, era tamanha que seria impossível ele adoecer do ponto de vista orgânico. Perceba que eu disse nas entrelinhas que as nossas doenças orgânicas têm um fundo emocional, espiritual. Deus, portanto, é saúde. Ele é eterno. Ele é a saúde eterna. Ele é imutável. Ele é a saúde imutável. E o Cristo, embora não seja imutável, porque Ele está sempre em ascensão sem fim, num progresso que não sei explicar, nunca terminará, porque é impossível imaginar um fim para a evolução.
o que virá depois do fim. Mas a que fim estamos nos referindo, se o fim não existe? Então já compreendemos em linhas gerais porque eu, tu, nós adoecemos. Quanto menos Deus em nossos espíritos, mais doenças espirituais. Quanto menos Cristo, quanto menos Evangelho em nosso espírito, mais enfermidades espirituais. Deus é o bem eterno. Quando, pois, estaremos doentes? Eu fiquei devendo, por conta do ingresso que vocês pagaram para a palestra, uma dica para diagnosticar quando estamos doentes. Sempre que nos distanciamos do bem, estamos doentes. Porque quando nos aproximamos do bem, quando mantemos o bem, quando fazemos o bem, pensamos o bem, sentimos o bem, estamos alegres, felizes, em paz, harmonizados, tranquilos, equilibrados. Ou seja, nosso espírito naquele momento está saudável. Você está feliz agora, você está bem, harmonizado em si mesmo, em si mesma, está confiante, está tranquilo, está otimista, esperançoso. Parabéns, você agora está com saúde espiritual. Daqui a pouco, qualquer coisa nos desestabiliza, eu fico estressado, ou ansioso, ou deprimido, ou em pânico, ou com tédio, com vazio existencial, solitário, com medo. Eu já adoeci. E já preciso da farmácia. Meus amigos, aqui está o nosso Evangelho. Não sei tudo sobre ele. Não sei tudo sobre a farmácia do Cristo. Mas sem que vocês percebam alguma presunção na minha frase que vem agora, o que já sei é material para muitas horas de estudo. Muitas horas de estudos. Fazendo uma analogia, quase todos aqui, ou todos, já fomos numa farmácia, né? Eu vou uma vez a cada 2 meses comprar remédios de uso contínuo, e sou tão grato aos remédios de uso contínuo que eu pretendo usá-los nesta encarnação por mais uns 20 anos pelo menos. Não sou contra, né? E se a vida entender que eu posso tomar remédio mais uns 25, não tem problema, eu tomo para o que for preciso. Estou sem pressa de suspender os remédios de uso contínuo. Para que pressa? Então nós já fomos numa farmácia e lá estão os remédios, cosméticos, etc. Em prateleiras, quase sempre ou quase tudo em ordem alfabética. Chegamos na farmácia com ou sem receita e pedimos a medicação. Quem nos atende vai na prateleira certa, no rumo certo, porque está organizado. Se for antibiótico, está separado de tudo, num cantinho um tanto inacessível. E compramos o remédio. Pois o nosso Evangelho
está organizado em 28 capítulos. 28, analogia, 28 prateleiras. Na farmácia comum, não existe um remédio por prateleira. Inúmeros, dezenas, centenas, desconheço. Cada capítulo do nosso Evangelho, que é uma prateleira, à semelhança das prateleiras das farmácias que visitamos, qualquer capítulo apresenta dezenas de remédios para as nossas almas. Um capítulo pelo outro, para não exagerar, digamos que cada capítulo apresente 50 tipos de remédio, tópicos, palavras, frases. E estou sendo econômico. 50 remédios por capítulo, vezes 28 capítulos, 1.400 remédios. Embora o número de medicação evangélica seja maior, infinitamente maior. Olha um remedinho, só vou dar um pitaco. Olha um remedinho que está no capítulo 1. Não vim destruir a lei. Está escrito aqui. Tudo é fácil àquele que crê e ama. Está aqui. Tudo é fácil àquele que crê e ama. 2 remédios aí. Crer, que nos remete ao tema do seminário recente, que eu ouvi na estrada vindo para cá. A nossa companheira Ana Cecília enviou para mim o vídeo. Eu não tinha tempo lá, pela exiguidade do tempo, estava vindo para a região, pedi para minha colaboradora jogar no pendrive o áudio do seminário. Já conversamos muito nesses dias e dei provas a ela, sem necessidade, até porque ela confiaria na minha palavra, dei provas de que eu ouvi na estrada o seminário inteiro, que teve como tema central confiança e fé, fé e confiança para os tempos difíceis. Ouvi o seminário inteiro. Tudo é fácil para aquele que crê e ama. Como você pagou um ingresso caro, vamos usar uma expressão em latim. A contrário senso, no sentido contrário, tudo é difícil para quem não crê e não ama. Interpretação fácil. Qual é o contrário de tudo é fácil para aquele que crê e ama? O contrário, tudo é difícil para aquele que não crê e não ama. Portanto, se eu estou pensando estar diante de uma dificuldade intransponível, uma de 3: ou eu não estou crendo bastante, ou eu não estou amando bastante, ou eu não estou crendo e amando o bastante. Não há como fugir disto. Olha que remédio, um dos remédios do capítulo 1, e perdoe-me o exagero, ficaríamos à noite estudando o capítulo 1, destacando os remédios que podemos tirar dali, a começar por Moisés, que foi um farmacêutico enviado pelo Cristo. Na analogia que estamos fazendo, quando Moisés apresenta os 10 mandamentos,
O capítulo 1 começa com os 10 mandamentos, depois da citação do mestre, não vim destruir a lei, mas cumpri-la. O primeiro tópico é Moisés, os 10 mandamentos, a lei mosaica, 10 mandamentos, 10 remédios. 10 remédios. Mas o que eu já citei, já são 11, e os tantos, e vem a citação do Cristo, e vem a citação do Espiritismo, e vem a citação da aliança da ciência com a religião, e vem as mensagens do Espírito israelita, a nova era, remédios. Capítulo 2, vamos trazer um remédio do capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Quanto mais fixação na horizontalidade da vida, quanto mais fixação no imediatismo carnal, mais exposição a doenças espirituais e orgânicas. Deus não estressa. Jesus não estressa. Eles não sabem o que é ansiedade mais, pela condição que alcançaram. Eles não sabem o que é pânico. Jesus passou a vida toda dizendo para os discípulos: eu vou morrer, e dizendo como ia morrer, quando e onde. Jesus sabia o tempo todo que seria morto na cruz, e para se preparar para morrer na cruz, ele vem como filho de carpinteiro. Ou seja, conviveu com prego, martelo, tudo que compõe a rotina de um carpinteiro a vida toda. E com 12 anos, ele procura o pai e fala: pai, vou começar a trabalhar com você aqui na carpintaria. E dos 12 aos quase 30, quase então 18 anos, ele não passou um dia sem pegar no martelo, no prego, no cravo, na madeira rústica. E ele deveria conversar com a madeira, com o prego, com o martelo, com o serrote, não sei, e dizer: pois é, né? Daqui 20 e poucos anos vocês vão me pregar, né? Não aquele prego. Então ele se preparou. Ele preveniu o estresse. Ele preveniu a ansiedade. Ele preveniu o pânico. Preveniu a depressão. Ele foi ao encontro das ferramentas, das circunstâncias, dos fatores que determinariam a sua morte. Não havia surpresa, havia preparo, compreenderam? O que nós não fazemos, nós que digo, a humanidade. Então, o remédio do capítulo 2, só um. Aquele que está no item 5, o ponto de vista. Aquele que se identifica com a vida terrestre, assemelha-se ao pobre que perde o pouco que tem e se desespera. Aquele que se identifica com a vida futura, identifica-se, assemelha-se ao rico que perde pequena soma e permanece tranquilo. Então, muita aflição é demonstração de muita fixação no imediatismo carnal, que vai nos levar ao estresse, à ansiedade, ao pânico, à depressão. Que podemos prevenir, e se não
prevenimos, podemos remediar, diminuir e até curar. Não seria, pois, possível agora trazer algo tão significativo desta farmácia. Mas quem sabe alguma dor física, generosa, abençoada, chega e nos prende em casa por uma semana. Uma gripe é uma ótima oportunidade. Uma Covid, quem sabe, um mês de férias. Já que não temos tempo, porque estamos tão ocupados com tanta coisa que vai nos adoecer. Não sei se é Dalai Lama quem afirma, não importa, mas um pensador afirma: nós perdemos a saúde para ganhar dinheiro. É Dalai Lama? Obrigado. E depois gastamos todo o dinheiro para recuperar a saúde. Do berço ao túmulo, afirmou outro, a gente sai correndo atrás de um monte de coisas que ficarão todas para trás. A gente passa brigando por coisas do berço ao túmulo e elas não são essenciais. Mas então nós vamos nos condenar à fome, à miséria, ao desemprego, vamos morar debaixo da ponte? Não. O remédio está no capítulo 25. A gente, depois de algum tempo, a gente até já abri no 25 aqui, viu? Já abri nele, mas eu estou piorando, abri uma folha antes, mas já fui na prateleira. Aqui, ó o remédio aqui. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Nós vamos explicar. E sorria, porque é a última abordagem da noite. Já estamos quase parando. Não vos afadigueis. Que doença está aqui? Fadiga, estresse. Capítulo 25. Buscai e achareis. Capítulo 25 é o remédio para ansiedade e estresse. Não vos afadigueis. Eu estudo vários temas há várias décadas. E desde a década de 80, um dos temas que eu estudo é o estresse. E na década de 80, as estatísticas diziam que na França, isso há 40 anos, amores, há 40 anos na França, que é um país pequeno, do ponto de vista populacional, 500 mil franceses, há 40 anos, iam anualmente nos gabinetes médicos e psiquiátricos em decorrência da fadiga. E a gente gasta uma fortuna tendo a farmácia ao custo, não esta edição, que é um pouco maior, mas a gente tem uma farmácia ao custo de R$15. Mas com todo respeito na frase, é mais chique pagar R$1.500 numa consulta de um psiquiatra famoso, não de Pirassununga, imagina, São Paulo. E de preferência, um nome quase impossível de pronunciar. Se for alemão, então russo. Nossa, a verdade, ele que é o teu médico. Porque vai ficar vergonhoso para o cristão dizer: olha, o meu médico é Jesus. E eu estou me tratando com o Evangelho.
Nossa, Jesus, teu médico, mas ele não fez medicina. Ele fez mestrado, doutorado, ele fez alguma pós-graduação, ele é PhD, que eu nem sei o que é, mas é chique, eu falo. Ele fez, não, então ele não é médico. Olha como estamos doentes. E que remédio que ele prescreveu para você? Ele me prescreveu mais amor. Nossa, mais amor? E é o grau de amor que nos ajuda a diagnosticar o nosso grau de saúde. Quem mais ama, mais saúde tem. E constrói um círculo virtuoso. Eu começo a amar, começo a ter saúde espiritual e orgânica, porque o corpo de quem odeia é diferente do corpo de quem ama. O cérebro de quem odeia é diferente do cérebro de quem ama. Para falar do cérebro, tudo é diferente. Então, a nossa saúde está relacionada diretamente com o nosso nível de amor. Ainda que o corpo apresente moléstias orgânicas, se com a doença do corpo eu encontrei o amor, o meu espírito está saudável. Ainda que agora, num corpo enfermo, em face da irreversibilidade do desequilíbrio orgânico. O corpo está doente, mas eu não. Eu estou muito bem. Sim, mas e esse câncer? Sim, mas é o corpo que está com câncer, não é a minha alma. Não são as minhas emoções. Emocionalmente eu não sou um canceroso. E aí a gente evoca aquele pensamento filosófico profundo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho isso tão profundo, não é? Então, queridos, tem material aqui. E olha só, não vos afadigueis pelo ouro. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, vamos repetir. Não vos afadigueis, não se estresse pela posse do ouro. Ou seja, trabalhe só para o necessário. O necessário não estressa. O necessário não causa fadiga. O médico Jesus. Eu estou no meu limite. Pode ter certeza que ultrapassou o limite ou está pensando em ultrapassar o limite do necessário. Então, podemos trabalhar, podemos ganhar dinheiro, comprar casa, construir casa, comprar carro, podemos tudo no limite do necessário, porque o cansaço que teremos na busca pelo necessário é um cansaço normal, que um bom banho, uma boa noite, um final de semana, um refazimento ligeiro, estamos prontos para retomar o trabalho. Não é um estresse crônico, patológico, uma ansiedade mórbida, um pânico. Não, é aquele cansaçozinho básico que eu tenho, que tu tens, que faz parte, porque o corpo tem seus limites, e é compreensível, é previsível que num determinado momento ele estará
esgotado, mas tem esse processo incrível que o espírito se reabastece. Você já parou para pensar que o espírito nunca se desenergizará? E que a energia do espírito, de uma forma que eu não sei explicar, a energia do espírito só aumenta. Eu que agora controlo mequetreficamente aí um corpo, estou fadado a administrar um planeta. Temos um potencial de energia que para nós se nos afigura ser este potencial infinito, de tão imenso, grandioso que é. Somos imortais e nunca perderemos a vida, nunca perderemos este quantum de energia que está em educação, em desenvolvimento. Então, queridos, como não será hoje que esgotaremos o tema, eu posso ir parando. E nós vamos terminar trazendo alguma coisa desta outra pequena, grande farmácia. Aqui tem centenas de remédios. No capítulo 11, que a gente lê, relê, trilê, e fala, mas de novo, estou lendo isso? Sim, de novo. Olha o título que André Luiz, que foi médico na Terra, colocou no capítulo 11, medicação preventiva. Quer dizer, podemos prevenir doenças emocionais, espirituais. Está aqui, olha. Né? Medicação preventiva. E surpreende a medicação. Ao primeiro remédio, pense muito antes da discussão. O discutidor, por vezes, não passa de estouvado. Então, não discutir é remédio preventivo. Como cansa, como desgasta uma discussão, como frustra, como entristece, como magoa. Tudo doença. Use a coragem, sem abuso. Observe os seus métodos de cultivar a verdade. Muitas pessoas que se presumem verdadeiras são veículos de perturbação e desânimo. Não, eu sou sincero. O que eu tenho que dizer, eu digo. Sim, mas magoa, fere. E ele vai seguindo com os remédios. Tem, antes deste capítulo, uma outra listinha de remédios. E eu estou sugerindo a você que tem esse livro. Aqui, ó. Medicamentos evangélicos. Só que é mais fácil tomar comprimido, né? Entendeu? O vício, que é doença. Ajude sempre. Ajudar sempre é remédio. Não tema. Jamais desespere. Aprenda incessantemente. Aprender a medicar-se. Porque agora que eu sei como proceder. Simples assim. Vou evitar um monte de problemas. Então a ignorância é doença. Que curamos estudando, aprendendo.
E está aqui um dos remédios que eu preciso começar a pôr em prática. Fale pouco. Fale pouco. Então hoje, terminando, nós vamos agradecer ao cérebro. Que coisa rica, né? Esse escritório maravilhoso, essa rede, né? Que foi sendo construída ao longo. Agradecer pelos ouvidos, agradecer pelos olhos, né? Agradecer pela boca, pela língua, pelo esôfago, pela garganta, tudo, tórax, o coração, a circulação, os órgãos todos, os membros todos. Ingratidão é doença grave. Esquecimento das bênçãos é doença grave. Indiferença para com as coisas da alma é doença. Eu quero agradecer a esta minha casa por me permitir ser desta casa. Gratidão, amores. Deus os abençoe. Saúde e paz para todos nós.